Voltando para o Brasil, Reinaldo, o ministro Gilmar Mendes, ele acionou a Procuradoria-Geral da República para Ah, vamos investigar para o senador Toscana, Alessandro cara. Vieira pelo crime... Vamos para Toscana, tomar uns vinhozinhos ali, Solou- ver aquelas plantações de girassóis, aquela coisa linda. A única coisa chata é que precisa pegar avião para ir para lá. Enfim, né? Hum. Eu queria conhecer Anápolis da Helena Ferrante. Louco para conhecer por conta daqueles livros lá dela. Fiquei muito impressionado. Tem uma Aliás, amiga que fez isso durante a viagem dela, bem impressionante. que seriado Muito bom. espetacular, que seriado espetacular, né? Absolutamente adorável, absolutamente adorável. Exato. Bora seguir falando de coisas não tão adoráveis. O ministro Gilmar Mendes, como eu disse, ele acionou a PGR para investigar o senador Alessandro Vieira pelo crime de abuso de autoridade. Você lembra que o Vieira, ele foi relator da CPI do crime organizado e propôs o indiciamento de 3 ministros do Supremo. O próprio Gilmar, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, e também o PGR, o Paulo Gonet, por supostos crimes de responsabilidade. Como a gente mostrou, o relatório foi rejeitado por 6 votos a 4. O Gilmar afirma o seguinte nesse ofício que ele enviou para a PGR. Sendo certo o desvio de finalidade praticado pelo senador relator da CPI do crime organizado e a potencial incidência de sua conduta nos tipos penais descritos na Lei 13.869/2019 e outros marcos repressivos criminais, requer-se a apuração destes acontecimentos e a adoção das medidas cabíveis. E o Gilmar Mendes ainda acrescenta que o Vieira apresentou minuta de relatório, valendo-se ardilosamente de rudimentar jogo de palavras para intentar viabilizar indevido indiciamento do requerente em razão do suposto cometimento de crime de responsabilidade. Nós apontamos aqui desde o começo o absurdo que o Alessandro Vieira tinha feito, né? Que agora ele está assim, posando de vítima. Está posando de vítima. Que é uma coisa muito. Veja, esse comportamento de você ir lá, dar um murro na cara do outro para provar que o outro é violento, porque vai reagir, não é? Ah, não falei que você era violento? Né? Essa é a brincadeirinha que eu faço, já que eu adoro discutir questão religiosa, né? Cristo mandou oferecer outra face, né? Não é isso? Mas está escrito em algum lugar o que fazer se bater na outra face também? Não está. Não. Não estou dizendo que Cristo em algum momento tem uma mensagem de violência. Aliás, a única mensagem que envolve arma com Cristo é da não violência, quando foram prendê-lo. Né? Ele manda embainhar a arma. Não é para usar. Né? Então, mas de qualquer modo, ofereça outra face, não está escrito o que fazer se bater na outra face. O crime de o crime de abuso de autoridade cometido pelo Alessandro Vieira é evidente. Eu diria que não tem como a Procuradoria-Geral da República não abrir investigação. Vamos lá. De novo. Ah, vamos mudar essa legalidade? Ah, se acharem que é o caso de mudar, vamos mudar, vamos discutir. Enquanto for essa, o senhor Alessandro Vieira era relator de uma CPI que investigava o crime organizado. Foi estabelecida para isso. Está lá nas motivações. Artigo 58, 3 pré-condições para a CPI, número de assinaturas, prazo determinado e motivo definido. Evidentemente, ele largou mão de investigar o crime organizado, porque não tem nem menção a PCC, Comando Vermelho, milícia no negócio dele. Tentou fazer uma CPI do Banco Master, a investigação do Banco Master é em curso, então ele passou a investigar os ministros do Supremo. Aí ele acusa 3 ministros e um procurador-geral da República de cometer crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, o crime de responsabilidade está na Lei 1079, de 1950, que é a lei de impeachment.
De presidente, de vice, Lei 1079. Segundo o artigo 148 do Regimento Interno, isso tudo está explicitado no pedido de investigação apresentado pelo Gilmar, as CPIs investigam questões criminais. O fato de o crime se chamar crime de responsabilidade não quer dizer que seja matéria penal. Tanto é que o crime de responsabilidade que seja impeachment de presidente da República, seu Rafael, tanto não é de natureza penal, que os crimes que sejam impeachment, se o presidente não cai por impeachment, continua a existir o crime? Terminou o mandato, não existe mais. Crime não desaparece se fosse crime de natureza penal. Ele tem ele tem um caráter administrativo. Portanto, o crime de responsabilidade não está feito a CPIs. Artigo 148. Regimento interno. Artigo 146. Não é permitido investigar um poder. O Poder Judiciário não pode ser submetido, o Poder Judiciário, à investigação de CPI como Poder Judiciário. E aí há o óbvio abuso de autoridade, Lei 13.869, mais especificamente artigo 30. Quando você inicia uma persecução penal ou coisa semelhante, né, sem que haja a devida justificativa legal. É justamente a lei do abuso de autoridade. Então, há o desvio de finalidade, porque ele usou a CPI para atingir notórios inimigos políticos dele, na cabeça dele, pelo menos. Né? Abandonou o objeto da CPI, desrespeitou o regimento interno e a natureza da CPI e usou da sua função para perseguir desafetos. E agora está fazendo mimimi. Ah, como Gilmar é truculento. Então, nós, de novo, voltamos à lei. Não adianta. Ele era presidente da CPI do crime organizado. Pergunta a você que me ouve, você não precisa gostar de mim, não precisa gostar das minhas ideias, mas goste da lógica, que é importante. É aceitável que se cometam crimes para combater crimes? O Banco Master está sob investigação. A prova de que o Banco Master está sob investigação, veja o que aconteceu hoje. O Banco Master não está sob investigação? Todo o rolo envolvendo o Banco Master? Por um acaso alguém está fazendo corpo mole, não sei o quê? Não, mas o Vieira botou na cabeça que ele ia atingir o Supremo. É o objetivo dele desde 2019. É o objetivo dele desde 2019. Quando ele se juntou com o bolsonarismo, depois ele se afastou. Agora é um movimento de aproximação de novo. Quando ele se juntou com o bolsonarismo para tentar destruir o Supremo. Os bolsonaristas na rua contra o Supremo e ele pregando a tal da CPI da Lava Toga. Aí não dá, né, colega? Eu adianto a próxima para a gente seguir, né? O Alcolumbre diz que vai colocar a advocacia do Senado para auxiliar o Alcolumbre. Filho, ok, eu acho que é parte do jogo. Auxilia. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, o crime de responsabilidade foi cometido. E aí as pessoas vão perdendo um pouco a noção, né, cara, dos limites. Porque assim, vamos reagir, quer ver? Vamos reagir, vamos aí para a nossa 6. Vamos reagir a esses senadores, a esses ministros do Supremo
E aí tem uma proposta fabulosa do Sérgio Moro, que eu adoraria que eles aprovassem, só para o Supremo falar que é inconstitucional, inclusive com o voto do Mendonça. Inclusive com o voto do Mendonça. Não vai ser Gilmar, Alexandre, né? Também com o voto do Mendonça. Acho que até com o voto da Carmen Lúcia toda pura. Aquela que não aprendeu nada no Supremo, só usa as lições aprendidas com o pai dela. Aliás, eu também. Meu pai tocava mola de caminhão, minha mãe era empregada doméstica e eu não aprendi mais nada depois disso. Não, aprendi um monte de noção de decência, de não sei o quê, mas aprendo muita coisa depois também. Aliás, eu aprendo todo dia. Só o que o Rafael me ensina aqui não tem preço. Né? Mas a Carmen não. A Carmen só ficou com as lições do pai. Até ela vai votar contra.